Olá, sejam muito bem-vindos. Que prazer ter vocês aqui comigo. Mais um vídeo aqui no canal, que você fique bem à vontade. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Raquel. Que essa palavra venha ser divisor para a sua vida. Que essa palavra venha ser palavras transformadoras. Que você possa entender na luz da verdade. Que essa verdade possa trazer clareza. E que a partir deste momento você não seja mais escravo, que você seja livre. E falar de liberdade, eu quero relatar uma história que me chama muita atenção. É uma história que me inspira. Talvez você já conheça. Eu acredito que não seja novidade para ninguém. É a história de José do Egito. José passa por situações, toda a sua jornada são jornadas marcantes. Cada episódio quer nos ensinar algo diferente. Mas o que eu quero pontuar aqui é sobre o momento em que José vai parar em uma cadeia, onde José foge de um ocorrido e ele ali se torna um prisioneiro. Mas a gente pode perceber, observando a história de José, que antes de ele se tornar um prisioneiro, ele foi vendido como um escravo. Os seus irmãos o vendem de José. E a gente, analisando essa história, percebemos que cada momento de José foi momentos marcantes. Foram momentos que trouxe para a vida dele situações em que fizesse ele chegar mais perto do propósito, mais perto daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E essa história é narrada até os dias de hoje, para que eu e você possa entender o real sentido de que é viver sobre a verdade absoluta. E aí eu quero compartilhar com você esse momento. No momento em que ele é um prisioneiro de Faraó, por algo que ele não tinha culpa, por algo que ele estava como inocente. Naquele momento em que José está ali, naquela prisão, algo me chama atenção. José estava em uma situação, em um ambiente totalmente desfavorável, estava sendo julgado por algo que ele não tinha cometido. Ele estava em terras estranhas, com cultura totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado. Ele estava em um ambiente totalmente desfavorável, não tinha ninguém que estivesse ali ao lado de José. José, antes de ele se tornar um prisioneiro, ele já era escravo, porque ele foi vendido. José estava ali totalmente sem respaldo, não tinha um advogado sobre José, um advogado físico, alguém que defendesse as suas causas, alguém que batesse o martelo e acreditasse em José. José estava ali como inocente, pagando por algo que ele não cometera. E Raquel, o que é que você quer falar sobre a história de José? José era um homem totalmente desprovido de tudo. E ele estava em uma situação a qual ele não tinha muito o que fazer. Agora eu quero que você pare e, juntamente comigo, pense em um escravo. Vamos voltar para a escravidão. Um escravo não tem domínio próprio, um escravo não tem autonomia. E José estava nessa situação de escravo. José, ele não tinha condições nenhuma de levantar uma bandeira branca. José não tinha condições nenhuma de reivindicar os seus direitos, porque ele estava na situação de escravo. Ele não tinha autonomia sobre si. A gente vê que no tempo da escravidão, os escravos, ele era submetido a situações diversas. Ele era controlado pelos seus senhores. Ele não tinha o direito de igualdade. E ele terminava se submetendo. José entende que ele está ali, mas que a prisão era somente física, porque José, ele tinha uma mente livre. José, ele era um homem que ele poderia estar revoltado, reclamando, insatisfeito, não se conformar com aquela situação. E ele poderia, através de tudo aquilo que ele já tinha passado, através das injustiças, ele poderia se colocar, tentar se colocar, né, contra Deus. Ele poderia reivindicar seus direitos, ele poderia não aceitar a injustiça que ele estava
passando naquele momento. Só que José, ele estava sendo preso fisicamente, mas sua mente era uma mente livre. José, ele não se apegava ao momento, ele não se apegava à situação, ele não ficava focado naquilo que ele estava passando. Ele estava focado todo o tempo naquilo que ele acreditava, na sua fé. Ele se apegou à sua fé, ele entendeu que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Através da atitude dele, ele influenciou todas aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor. Ele não ficou se lamentando diante daquela situação que ele estava passando, uma situação a qual alguém colocara ele, a qual ele não desejava estar ali, mas ele entendia que tudo tinha um propósito. E ali, através da atitude, da escolha de José. Agora eu te pergunto, você acha que a história ela não narra, mas você tem essa compreensão de que como humano, ele também sentiu medo, ele sentiu tristeza, ele sentiu revolta. Como humano, ele se sentiu injustiçado, mas ele entendia que isso não ia ajudá-lo em nada, que a transformação estava no poder de uma ação e uma ação correta. E uma ação que fizesse com que contornasse aquela situação. E José, em pouco tempo, ele se torna um homem líder daquele ambiente. Ele começa a ter em suas mãos o controle daquela situação. Porque José, ele não ficou se lamentando. Porque ele entendia o que é que eu posso fazer com o que eu tenho agora. Ele usou as ferramentas que ele tinha em mãos. Ele transformou aquela situação, ele transformou aquele cenário por causa de uma atitude positiva. Se você observar a história, você percebe que José, ele se torna um líder na prisão. Aquele homem que estava ali como autoridade, ele olha em José e vê o homem de autoridade. José, ele já tinha autoridade sobre ele. Ele já tinha autoridade sobre as suas emoções. Ele dominava muito bem as suas emoções. José, ele era um líder de si mesmo. José, ele não se deixava ser levado pela circunstância. Ele não se permitia ser controlado por aquilo que estavam fazendo contra ele. Olha que história linda. Olhe como temos o poder de transformar tudo o que está ao nosso redor. Olhe como temos o poder de ser influenciador e não ser influenciado. Mas muitas vezes focamos no problema e não na solução do problema. O Senhor nos fez para resolver problemas. O Senhor conta comigo e com você. O Senhor confiou na sua mão aquilo que está sobre você, que está diante de você. Aqueles dois homens contam o seu sonho a José e José novamente se permite uma atitude diferente. E através de quem estava na vida de José, aquele sonho é revelado. E quando ele conta aquele sonho, ele fala para aqueles dois homens, lembra de ti, de mim. Só que aqueles homens saem da prisão e a gente sabe que um morre. Aquele homem que volta a servir faraó, ele esquece de José. Mas José tinha um posicionamento. Mesmo José estando esquecido, José sabia que existia um tempo certo para todas as coisas. Ele compreendia. Talvez a história não esteja narrando aqui que os pontos negativos de José. Talvez a história não esteja narrando processos detalhados do que José precisou se submeter para chegar onde ele chegou. A história talvez não narre exatamente o que ele precisou fazer, porque a história é pontual, mas a história nos mostra com toda a clareza que é possível. Quando você não olha para a situação com olhar de que não pode, com olhar de incapaz, com olhar de coitadinho. Quando você olha para a situação com olhar de que está em minhas mãos, mas o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com isso que chegou até a mim? Será que eu vou sentar e reclamar? José, ele não tinha uma mentalidade de escravo. José, ele poderia estar até inserido em um cenário de escravidão.
Ele poderia estar inserido em um cenário de prisioneiro, mas José não tinha uma mente de prisioneiro. A mente de José era uma mente livre. E eu não sei o que está aprisionando a sua mente, mas eu quero dizer para você que você tem autonomia sobre as suas escolhas. Você tem o poder de influenciar e não deixar ser influenciado. Você precisa ser dominado por aquilo que é verdade. Você não pode se permitir ser deixado, levado pelas circunstâncias. Você não pode ser doutado por aquilo que fala de você. Ele não reclamou. E quantas vezes você tem se lamentado? Quantas vezes você fica os céus ou vida, porque nada muda para mim, porque as coisas só pioram para mim? Os céus ou vida, será que Deus não está me vendo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está me enxergando? Será que eu não sou mais a filhinha de Deus? O filho desejado de Deus? Será que Deus não me ama mais? Será que eu estou sozinha? E ainda que pareça que você está sozinha ou sozinho, ainda que as circunstâncias piorem na sua vida, ainda que o cenário seja desfavorável, você tem o poder de escolha. Você tem o poder de transformar essa situação que está acontecendo com você. Se o Senhor deixou essa palavra e essa palavra, ela transforma nossas vidas até os dias de hoje, porque o Senhor queria nos mostrar através da história de José que precisamos ser livres, que a nossa mente, ela precisa ser livre. Talvez você não passe situações que José passou, mas você esteja passando por situações que pareça que só você que passa. Talvez você esteja passando por situações que você não consegue ver o fim. Parece que essa luta nunca acaba. Parece que quanto mais o tempo passa, as coisas só pioram. Mas tem uma ação diante dessa situação. Pega essa ferramenta que você já tem em mãos e olhe para ela com um olhar de precisão, com um olhar de eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lá em Romanos 12, 2, eu quero que você leia depois. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou ler juntamente com você. Romanos 12, 2 diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Independente do que você está passando, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Mas que você tenha a sua mente renovada, porque não é sobre o cenário que você foi inserido, não é sobre aquilo que você carrega, que você não sabe de onde veio, não é sobre a crença que você cresceu acreditando, porque alguém inseriu na sua mente, mas que você tome uma atitude diante dessa situação. Que você entenda que você precisa ser renovado no seu entendimento. E que esse poder não foi dado a outro, foi dado a você. A sua história precisa ser narrada por você diante das suas escolhas. O Senhor te deu a oportunidade de construir. O Senhor te deu ferramenta para construir. Não podemos continuar reclamando. Não podemos nos apegar ao que estamos vivendo. Mas precisamos ser renovados no nosso entendimento. Mas como é que você vai ser renovado no seu entendimento? Através de conhecimento, através da verdade. Quando a verdade chega, quando a luz chega, ela dissipa todas as trevas. Ah, certo, seu cenário não é favorável. Ah, certo, você nasceu, você foi inserido nessa família, você não pediu para ver o mundo, certo? Ninguém pediu para ver o mundo. A gente vê muito isso. Eu não pedi para estar vivendo essa história. Alguém me inseriu nessa história. Não foi algo voluntário, foi algo involuntário. Eu vim de uma família totalmente desprovida. Eu vim de uma família totalmente conturbada. Eu vim de uma família que não me apoia. Eu tenho amigos que só me querem no momento bom. Eu tenho uns pais que não me compreendem. Todos passam por isso. Alguém já passou por isso e muitas pessoas vão passar.
Mas o que é que eu quero trazer para você? O que é que você tem feito com a sua história? O Senhor te deu o poder de transformar ela e, através dela, alcançar milhões de pessoas. O Senhor te deu as ferramentas para usar, para executar. Mas o que é que você está fazendo com essas ferramentas? Será que a sua mente é mente de escravo também? Será que não é a culpa não é só do ambiente? Será que a culpa não é só dos seus pais? Mas a culpa está inserida na sua mente, porque a sua mente já está cauterizada. A sua mente ela está totalmente bloqueada para o novo. Será que você tem deixado o velho para trás para seguir o novo? Será que realmente você quer viver esse novo? Porque todos os dias o Senhor ele nos dá uma oportunidade de continuar. O Senhor todos os dias nos dá renovo para que venhamos mudar essa história. E aí chega o novo faraó, e o novo faraó não conhece a história de José. E ele percebe que aquele povo está crescendo em números, e ele se preocupa, e ele torna aquele povo escravo. E a gente vai ver que depois que aquele povo se torna escravo, o Senhor levanta Moisés, o povo sai do Egito e vai para a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu, a terra que mana leite e mel, mas o povo ainda tem saudade de coisas pequenas que estavam lá no Egito. Aí talvez você se pergunte, como é que as pessoas podem ter saudade de coisas tão fúteis? Como é que um ser humano pode ter saudade de coisas tão fúteis? Eles estavam lá sofrendo, eles estavam lá apanhando, eles estavam lá sendo escravizados, eles não tinham direito. Mas na mente daquele povo, a mente daquele povo era a mente de escravo. Não era a mente de livres, não era a mente de servos, não era a mente de filhos amados do Senhor. Lá no Egito, eles não precisavam pensar como livres. Lá no Egito, eles não precisavam ter autonomia sobre a sua vida, porque muitas coisas vinham à sua mão. O básico vinha na sua mão. Eles poderiam apanhar sim, eles poderiam sofrer sim, mas eles tinham o básico todos os dias. E quantas vezes você não quer ser livre porque você vai ter que correr atrás, porque você não vai ter o básico em suas mãos. Aí você prefere se submeter à escravidão, prefere se submeter a coisas que não vai te levar para o próximo nível, porque você vai ter o básico todos os dias. Você não quer sair da sua zona de conforto, porque de conforto não tem nada, porque você tem medo do novo. Muitas vezes porque você fica perdido, não sabe para onde ir, se sente sem direção, o novo te assusta, o novo traz desconforto. E aí você não se submete, você prefere ter a mente de escravo, prefere estar sentado no sofá todos os dias, prefere ser aleatório todos os dias, prefere viver sem propósito, porque você tem um básico todos os dias. Porque você não quer viver aquilo que te confronta. Aquele povo, quando sai do Egito, eles estavam sendo confrontados. Ou eles eram, ou eles não eram. A sua mente estava ali dependente das coisas que tinha no Egito. A sua mente estava como mente de escravo. Como mente que não tem autonomia. Como mentes que não sabem para onde ir. E muitas vezes é melhor estarmos no conforto do que passar por situações que muitas vezes não queremos, por situações desagradáveis. Porque queremos o novo, mas não queremos viver o processo para ter o novo. Queremos colher, mas não queremos plantar, regar, cultivar. Queremos viver o extraordinário, mas não queremos renunciar às nossas vontades. Queremos ficar na zona de conforto, porque a zona de conforto, ela não dá trabalho. A nossa mente, ela não gosta de ter trabalho. Quantas vezes queremos só aquilo que nos traz conforto, só aquilo que nos traz prazer momentâneo, só aquilo que focamos, tá trazendo prazer momentâneo naquele momento, então está bom.
Mas todas as vezes que vamos passar por aquela situação que não tem nenhum prazer, aí queremos fugir. Mas talvez você não está passando para o próximo nível, porque você está se enchendo de dopamina, se enchendo de prazer momentâneo. Quantas vezes você pega um livro para ler, mas o livro não te traz prazer, você corre para as redes sociais, onde traz um prazer momentâneo. E depois você fica em um ciclo como aquele povo do Egito, repetindo, repetindo e repetindo, e não evoluindo. Quantas vezes você come algo que é amargo, que não é gostoso, e aí você não quer mais. Você prefere aquilo que é gostoso, que é gorduroso, que é cheio de açúcar, porque traz um prazer momentâneo. Você não consegue enfrentar o desconforto para um bem maior. Quantas vezes você não quer procurar o conhecimento, porque a busca do conhecimento vai trazer esse desconforto também. E você continua na escuridão. Você continua tomando atitudes erradas e repetindo, repetindo e repetindo. Uma repetição que nunca te leva para cima, só te puxa para baixo. Aí eu te pergunto, quem está em cima de uma mesa, que está debaixo da mesa, qual é o mais fácil, um puxar o outro? O que está embaixo pode puxar o que está de cima, porque é física. O que está embaixo sempre puxa o que está de cima. O que está em cima é mais difícil puxar o que está embaixo. O que é que você tem se permitido? Será que você está com a mente de escravo? Será que você não quer romper porque você não quer sair dessa zona de conforto? Mas o romper, ele nos leva ao nível desejado, ao nível de excelência. Mas para que você venha viver o extraordinário, é preciso você romper. É preciso você ter essa mente livre. É preciso você se desprender e você ter coragem, mesmo com medo. Porque não era sobre o que estava diante de José, mas era sobre quem José decidiu ser. E José, ele foi líder daquele povo, porque antes de ele ser líder daquele povo, ele era líder das suas emoções, ele era líder das suas escolhas, ele era líder daquilo que ele acreditava. Ele entendia que a história ia ser mudada, mas dependia de uma escolha feita por ele. Certo? Que prazer ter vocês aqui, que você tome posse dessa palavra, que essa palavra possa te transformar, que você não seja mais escravo, acomodado, mas que você tenha uma mente livre e que a sua história possa ser contada, ser transformada, para que outros também venham ser alcançados. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.